Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar depois de 2 meses que o fundo passou aqui de castigo na geladeira do FGAA 11 da FG/A. E vamos falar do relatório do mês de agosto, que trata dos dividendos que foram pagos já nesse mês agora de setembro. Mas antes a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 14,5%. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda, seria bom dividend yield. Nada de espetacular, mas um bom dividend yield. No entanto, contudo, todavia, vale destacar que o P sobre VP dele está atualmente de 0,93. Já esteve até menor, agora está 0,93, o que nos dá um desconto de 7%. Só que fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que eu acho mais justo, mais correto, que é fazer um ajuste do preço da cota de mercado para o preço da cota patrimonial, ou seja, deixar o P sobre VP 1, o yield do ano não seria 14,5 e apenas 13,4, o que, considerando os meus critérios de compra de ativos, ainda seria um yield bom. Por quê? Exatamente porque esse fundo aqui, esse Fiagro, não é um Fiagro high yield como a maioria dos Fiagros da nossa bolsa, e sim um Fiagro middle risk. Como ele é middle risk, eu considero 13,4 um yield bom até, porque atualmente eu consideraria um yield para middle risk de 13 no mínimo, e aqui já está com uma sobrazinha de 0,4%. O último dividendo pago por ele, assim como o do mês anterior, foi de 10 centavos e meio, o que nos dá um yield do mês de 1,18%, o que é um dividend yield bom, normal, ok para Fiagros high yield, porque os high yields estão dando entre 1,10 e 1,20. Na realidade, considerando que ele é um fundo middle risk, esse aqui é um yield muito bom. Passando aqui para o relatório, a gente começa por esses destaques, e eu destaquei os mais importantes destaques. Isso muito importante, venda de 15 milhões do CRA da Alcoeste. Na realidade, ele não tem só um CRA da Alcoeste, esse é o grande problema, ele tem 4 CRAs da Alcoeste. Ele vendeu parte de um CRA, 15 milhões, isso com a questão do fechamento da taxa de mercado. Isso fez o quê? Fez diminuir a concentração em uma única devedora, reduzindo a participação do fundo, que era de estúpidos 17%, para ainda muito 14,2%. Lembrando que eu considero o ideal para investimento em um único devedor até 5%, mas eu topo até uns 8%. Acima de 8% é que eu acho que não deve ultrapassar. 8 já seria o limite do limite. E aqui, apesar de ter reduzido, ainda tá muito, tá 14%. O ideal é que reduza isso aí pelo menos na metade, ou próximo da metade, um pouquinho acima da metade só, ainda tá muito, mas melhorou, de qualquer forma melhorou. O guidance de dividendos mínimos para esse semestre agora, ou seja, até o final do ano, é de 10 centavos e meio. Chegamos aqui nos comentários do gestor, e ele destaca que no mês de agosto, mais uma vez, podemos observar os efeitos positivos das estratégias adotadas pela gestão do fundo, evidenciando a contínua maturação da carteira e da geração de resultados positivos. Ele está falando, na realidade, daquela venda do CRA Alcoeste que trouxe ganho de capital para o fundo. Novas estruturações de crédito estão em andamento e os resultados das vendas de títulos continuam contribuindo para mais ganhos de capital. Em relação à carteira do fundo, o destaque foi principalmente essa venda de 15 milhões do CRA da Alcoeste. Essa venda contribuiu para ganho de capital e também para a redução da concentração do fundo em uma devedora, no caso nesta devedora que caiu de 17% para 14,2%. Como eu falei, 14,2% ainda é um número alto e ele ainda tem a concentração grande na WD. As duas juntas anteriormente era mais de 30% da carteira, quase um terço da carteira só na WD e na Alcoeste. Agora está cerca de 28%, como eu falei, o que ainda é muito. Outra coisa importante para o fundo foi essa questão da redução nas compromissadas reversas para 13 milhões e 800. E também venda de parte do CRA da Prime Agro, de 400 mil, com ganho de capital. Em julho, eles também fizeram a alocação em um CRA dessa Sertran e em setembro vão concluir uma nova alocação, também originada e estruturada pela FG/A. Pelo que está aqui no texto, dá a entender que seria mais uma nova alocação nessa Sertran também. Em setembro, esse relatório é relativo ao mês de agosto, mas eles já estão comentando uma coisa que aconteceu em setembro, apesar desse relatório ter saído no começo de setembro, próximo do dia 10. E hoje está saindo o vídeo para vocês no dia 14. A devedora Usina Lins, que representava 7% da carteira no final do mês de agosto, obteve uma elevação no rate
pela S&P, que passou de A para A+, ou seja, melhorando aí a qualidade, a classificação desse CRA da usina Lins. Aqui a gente mostra aquele gráfico onde eles apresentam os devedores do fundo. No caso, a Alcoeste agora está 14,2%, a AWD 14,1%, como eu falei para vocês, as duas somadas dá 28,3%, para ser mais preciso. A Jalles também tem um percentual preocupante de dívida, 9%, já ultrapassou aquele meu limite do limite, mas a Jalles, por exemplo, tem rate. O pior, que a Alcoeste e a AWD nem rate tem nos CRAs deles. E esse aqui são os números piores, esses três, né, que tem percentuais muito altos. A partir daqui eu já considero aceitável. Por exemplo, a Lins, a Sertran estão com percentuais aceitáveis. Chegamos aqui, a DRE do fundo, tá menos ruim, mas ainda não continua naquele mínimo ideal, que eu considero que é no mínimo 6 meses. Receitas de juros das CRAs, você vê que no mês de junho foi pouco, 4.858.000. Provavelmente o fundo tem aqueles devedores que pagam trimestralmente, semestralmente, anualmente, e aí com isso dá uma mudada aqui nesse valor para cá. Aqui deve ter tido um dia útil a mais, provavelmente. Julho e agosto teve uma diferença também de cerca de 100 mil. Em relação às taxas, você vê que os valores são bem próximos, e também no mês de junho foi menos as taxas, e bem próximo aqui nos meses de julho e agosto. No final das contas, o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo, foi bem próximo em julho e agosto. Cerca de 100 mil de diferença apenas. 4.600.000 aqui, 4.700.000 aqui. Lembrando que nesse mês de junho ele pagou menos, ele pagou apenas 10 centavos, tá aqui, ó, 10 centavos. Foi o pior mês nos últimos 5 meses. A gente vê que o fundo teve esse resultado de 4.600.000, complementou com 111 mil, aqui ó, tá negativo o valor retido. Quando o valor retido tá negativo, é porque ele retirou da reserva e complementou o valor total. E ficou apenas com 994 mil aqui em valor retido. Isso aqui é a reserva, pessoal, viu? Isso aqui é a reserva. Ele pagou 10,5 e ficou com 2,2 centavos aqui em reserva. Já no mês de agosto, novamente, ele precisou pegar dinheiro da reserva. Ele teve como resultado 4.700.000, colocou mais 10 mil para pagar o valor distribuído e ficou com 984 mil em reserva. Novamente pagou 10 centavos e meio, e como foi muito pouco a diferença de dinheiro que ele retirou da reserva, por cota ainda ficou 2,2 centavos. E eu gostaria de perguntar para você, meu amigo, você possui o FGAA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição aproveitando esse momento de baixa que ele tá descontado? Ou você tá pensando em reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, considerando que você tá achando pouco isso aqui que ele tá pagando? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus fiagos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, você quer ficar bem informado, seja sobre fiago, FIINFRA, fundo imobiliário, até mesmo ação, não deixe de se inscrever agora é mesmo, já se inscreva agora, já deixa aquele likezão nesse vídeo, já ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, assim que sair você já assiste para contribuir aqui com os views do nosso canal, o engajamento do nosso canal, e comenta aqui também para ajudar a aumentar. Quanto mais views, melhor, para a gente não voltar a não ter mais um vídeo do FGAA, porque é a quantidade de views que vai decidir se eu vou colocar esse vídeo ou não no mês que vem. Chegamos aqui à carteira do fundo e você vê nessa coluna o tipo de ativo que o fundo possui. Basicamente o fundo é quase 100% alocado em CRAs, mas ele tem esse CRI aqui da Cibra e ele também tem aplicação em outros fiagos, que a gente não sabe quais são, porque ele simplesmente não diz pra gente, mas a grande maioria é CRA. Você vê o devedor nessa coluna aqui, aí eu destaquei aqui os principais devedores, aqueles que têm os percentuais mais altos, a Jalles aqui com os seus praticamente 9%, tem rate AAA, é um rate excelente, e ele tem uma taxa aqui de apenas CDI mais um, ultra high grade isso aqui, meus amigos, é muito high grade, então é muito tranquilo para a Jalles pagar isso aqui. Nessa coluna a gente vê o indexador e a respectiva taxa. Você vê que, por exemplo, que as taxas da WD, essas duas, para mim, são taxas entre high grade e middle risk, relativamente tranquilas para serem pagas, porém essas outras duas aqui já são high yield, essa aqui já seria ultra high yield, muito alta, quase CDI mais 8%, ainda bem que são percentuais mais baixos, cerca de 3%. A Alcoeste são 4 também, essa aqui é middle risk, essas duas taxas aqui já estão no limite, mas para mim ainda são middle risk, já começando high yield, e aqui seria uma taxa high yield. Se você soma esses 4 patrimônios líquidos aqui, em cada uma dessas CRAs vai dar aqueles 14%. Aqui temos o valor alocado em milhões, e aqui temos o percentual do patrimônio líquido que está alocado, e aqui os rates.
E aqui no final você vê o valor que o fundo ainda possui em carteira, 8,85 milhões, sendo 2% do patrimônio líquido. Ó, em Fiagros ele tem aplicações de 5 milhões e 700, é 1,3% da carteira. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se ainda não se inscreveu, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade possível de views, pra gente trazer no próximo mês, no mês de outubro, trazer o relatório do mês de setembro aqui do FGAA 11. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!